Olá pessoal, eu sou o professor Michel, editor do site História Digital, e no vídeo de hoje nós vamos fazer alguns exercícios acerca da Grécia Antiga para complementar o vídeo anterior, que está indicado nesse vídeo, né, que foi a exposição completa sobre a história da Grécia Antiga em apenas um slide. Tá? Então, se você não assistiu, assista ao vídeo em que tratamos aí da parte, né, dos conteúdos principais, e agora a gente então faz uma complementação e um reforço com alguns exercícios, ok? No caso dessa primeira questão, ela, de certa maneira, ela é uma recapitulação. Ela funciona como uma recapitulação do conteúdo inteiro, tá? Então, o que acontece? Uma questão que eu mesmo coloquei, eu mesmo elaborei. Então, questão HD é questão história digital. Então, foi o professor Michel que elaborou e disponibilizou aí. Inclusive, com exceção dessa questão, que é uma questão mais exclusiva, eu estou disponibilizando uma série de questões sobre a Grécia Antiga aqui no link de descrição. Então, podem baixar gratuitamente ali. Ok? Então, vamos lá. Sobre a civilização da Grécia Antiga, assinale a alternativa incorreta. Então, quer dizer, só, todas estão certas, menos uma. E essa menos uma que tem que ser assinalada. Então, vem comigo aqui. O período arcaico ocorreu entre 700 a.C. e 500 a.C. aproximadamente. Aliás, é muito incomum, tá? Muito raro, vestibulares ou exames externos, ou mesmo questões, que coloquem uma data como elemento distrator. O que eu quero dizer com isso? A data não é colocada como uma pegadinha. Às vezes é colocado dentro de um contexto em que estamos tratando do passado, mas não como uma pegadinha. Tá? Este período foi caracterizado por um grande aumento populacional, o que levou à fundação de colônias. Então a gente viu isso na aula sobre a Grécia Antiga em apenas um slide, né, que realmente o período arcaico foi um período caracterizado pela fundação de colônias, inclusive foi o período em que se desenvolveu a chamada filosofia pré-socrática nestas colônias. Colônias gregas, incluindo Bizâncio, hein? Bizâncio, que depois deu origem ao Império Bizantino, foi uma colônia grega. Letra B. A democracia grega era limitada a uma parcela da população. Apenas homens livres gregos eram considerados cidadãos. Mulheres, escravos e estrangeiros não eram. Isso é um ponto clássico, né? Que mulheres, escravos e estrangeiros não podiam votar. É claro que a palavra cidadania, às vezes, ela acaba tendo uma extensão maior do que o ato da votação. A participação política, ela até podia ser um pouco mais abrangente, mas o ato de votar que caracteriza a democracia realmente era restrita a um grupo pequeno de pessoas. Homens livres, no caso, gregos, dependia da cidade-estado. Então, por exemplo, se a democracia estivesse sendo exercida em Atenas, tinha que ser ateniense. Alguém que viesse de uma outra cidade-estado era um estrangeiro em Atenas. Lá em Atenas eles chamavam de metecos, inclusive. Né? Mas a democracia grega era direta e era restrita a uma parcela pequena da população, realmente. Hoje a democracia atual, né, hoje, ela é representativa e é mais abrangente, engloba um número muito maior de pessoas que podem votar. Letra C. A partir de 431 a.C., Atenas e Esparta, por suas diferenças, acabaram entrando em conflito na chamada Guerra do Peloponeso. Desta guerra, a cidade de Esparta saiu vitoriosa. Sim, a Guerra do Peloponeso, inclusive, foi uma guerra civil grega entre essas duas cidades-estado, que ocorreu depois das guerras médicas. Atenas cria a Liga do Peloponeso, acaba se fortalecendo muito e acaba enriquecendo bastante também, gerando, né, uma reação de Esparta que cria, né, Atenas criou a Liga de Delos, Esparta cria a Liga do Peloponeso, aí eles vão entrar em atrito, e desse atrito vai acontecer uma guerra, da qual Esparta saiu vitoriosa realmente no ano de 404 a.C. Letra D. Ainda no período homérico, o crescimento populacional e a falta de terras férteis fez os guenos entrarem em crise. Surgiu então um estado centralizado nas mãos de um rei que governava toda a Hélade. Esta está errada, gente. Opa, é letra D. Ah, é letra D. Vamos consertar aqui mesmo. Vamos consertar aqui mesmo, para não dar problema. É letra D, tá, gente? Letra D. Tá? Então, os guenos entraram em crise já no período homérico, né? Eles surgem no período homérico, entram em crise, né? Depois de alguns séculos. Só que a Grécia nunca teve um Estado centralizado, gente. Nunca teve um governo unificado.
Por isso que ela se dividiu em cidades-estados, né? Até por causa do relevo montanhoso, a dificuldade de estabelecer um governo central, aquela coisa toda, né? Fez com que a Grécia, então, fosse dividida nas polis, né? Atenas, Esparta, Olímpia, pá, pá, pá. Então a letra D está errada. Letra E, de escola. Os antigos gregos desenvolveram diversas áreas do conhecimento para a compreensão e valorização humana, como a filosofia, a história, a democracia, o teatro, entre outros. Inclusive, eu até comentei com vocês na aula sobre a Grécia Antiga em apenas um slide, que se não fossem os gregos, eu estaria desempregado hoje. Né? Eles criaram, né, a busca pelo conhecimento do passado, que a gente chama de história, né? Obviamente simplificando, mas foram eles que criaram. Então, essas áreas todas, que são um grande legado grego para a nossa civilização, além da história, a filosofia, a democracia e o teatro, foram criações gregas. Né? Então, devemos muito a eles em diversos aspectos culturais. Ok? Então, letra D é a incorreta. E vamos agora para uma questão da PUC de São Paulo. Por natureza, na maior parte dos casos, ao que comanda e ao que é comandado. O homem livre comanda o escravo e estabelecemos que o escravo é útil para as necessidades da vida. Nós temos aqui um trecho do livro Política, de Aristóteles. Né? O filósofo Aristóteles, ele vai tratar o quê? Da escravidão e da política. Então, vamos tentar relacionar isso com um fato muito importante, que é a política grega, coisa da polis, do qual deriva a democracia grega. Então, vamos lá. O texto escrito no século IV a.C., né, o Aristóteles nasceu em 384, indica que o mundo... antes de Cristo. Indica que no mundo grego antigo, a letra A, democracia envolvia todos os moradores da cidade do campo, sem fazer distinção de raça ou condição social. Não é verdade. A gente sabe que nem todos acabavam, então, digamos assim, englobados, né, no conceito que os gregos tinham, né, principalmente atenienses, tinham de cidadão, como participante do processo da democracia. Letra B, a escravidão era considerada natural e sua instituição permitiu a participação de cidadãos na vida política. Esta é a resposta. Inclusive, os gregos, existem alguns historiadores, eu acho que Vermone trata disso, né, dessa questão de chamar a democracia grega de escravista. Por quê? Porque enquanto o escravo trabalhava, o cidadão tinha a possibilidade de participação política a partir de um elemento que os gregos achavam importante, que era o ócio, ou seja, o tempo livre, a disponibilidade para se preocupar com as coisas da cidade ou da polis. Letra C, democracia e escravidão eram considerados incompatíveis. Não é verdade. Né? Eram compatíveis. Pois apenas com liberdade geral e restrita é que se pode construir uma democracia. Mas essa ideia de liberdade geral e restrita é uma invenção ou uma construção mais do século XVIII e XIX. Não era aplicada lá na Grécia Antiga. Letra D. Escravidão permitia que todos os cidadãos pudessem dedicar-se apenas ao ócio, sem atuar na vida coletiva da cidade. Não é verdade também. É claro que a escravidão possibilitava um tempo livre e até um pouco de ócio, mas o cidadão tinha, por uma questão até moral, de ter preocupação, de participar das coisas da polis. Caso contrário, como dizia Tucídides, um historiador grego antigo, ele era considerado inútil. Então, o cidadão que não se preocupava com as coisas da cidade era um inútil e, eventualmente, inclusive, chamado de idiota na Grécia Antiga. Letra E. Democracia predominou uma vez que todos eram considerados iguais e livres por natureza. Que coisa linda! Isso hoje está no 2º artigo da Constituição Federal. Né? Todos os homens nascem livres e iguais em direitos. Artigo 5º. Artigo 5º da Constituição. Que a verdade é que esse conceito não existia ainda na Grécia Antiga. Essa ideia de igualdade, liberdade é mais recente, é pós-iluminismo, ou seja, a partir do século XIX, 18, né, e 19. Tá certo, gente? Então foram duas questões sobre a Grécia Antiga que eu trouxe aqui para vocês, justamente para quê? Para complementar aquela aula que tivemos, que está no link e está na descrição, sobre a Grécia Antiga em apenas um slide. É isso aí, até o próximo vídeo. Se você gostou, compartilhe. Dê o curtir, né? Ainda estou me acostumando com essa, digamos, vida no YouTube, mas enfim, eu vou melhorar, tá bom? Grande abraço, valeu!